Elvis Presley é um dos artistas mais impactantes que já existiu. Muitos podem querer avaliar e colocar preço, por assim dizer, em seus talentos. Geralmente, intelectuais tendem a criticá-lo. No Brasil, enquanto eu estava crescendo, vivendo minha adolescência durante os anos 80, eu vi como os Beatles, com uma obra autoral e envolvendo em suas músicas questões de certa forma filosóficas, podiam, através dos locutores de rádio, dos redatores de revistas e jornais, dos influenciadores tupiniquins de toda forma e gênero, eclipsar Elvis. Um exemplo. Eu procurava por filmes de Elvis no jornal, pela grade das emissoras, sobretudo a TV Globo, onde Elvis era figurinha fácil durante os anos 70 e quase toda a década de 80 na sessão da tarde. Quando eu procurava pela sinopse do filme em que Elvis atuava, não raro estava algo parecido com mais uma bobagem do rei do rock, fuja. O grande Elvis Presley, adorado por legiões de fãs, foi muito criticado. Até sua condição incontestável de caipira lhe foi usada como para que diminuí-lo. Mas Elvis Presley foi quem melhor definiu as massas. Elvis sabia agradar como ninguém e, com talento, beleza e criatividade. Elvis pode te seduzir como ninguém e uma vez que ele faça isso, é para sempre. O próprio Elvis ficava espantado com esse tipo de poder. Ele se pegava muitas vezes competindo com sua imagem. Certa vez, mostrando seus troféus a Ginger Alden, já no final de seus meses de vida, ele disse reflexivamente: essas coisas não parecem pertencer a mim. Dada era a distância entre a imagem e o homem real. Está em muitos livros. Também está no livro de Priscilla Presley, que Elvis costumava visitar o necrotério de Mênfis. Isso pode parecer bizarro e de mau gosto, mas Elvis dizia que era preciso entrar em contato com essa realidade. Isso ajuda a manter os pés no chão. É muito fácil se perder na ilusão. Afinal, Elvis é, isso mesmo, hoje, passado 48 anos de sua morte no último 16 de agosto, um semideus. Muitas pessoas têm me criticado ao longo dos anos em que estou à frente deste canal. Mas coisas acontecem. Coincidências ou não. Graças aos tempos modernos, eu tenho acesso a livros que cobicei a minha vida inteira. Comumente, eu os compro pela importação em sites, principalmente Amazon, que me dá acesso a muitos sebos americanos, onde os livros sobre Elvis jorram. Todos foram best-seller, campeões de vendagem e ajudaram a construir o mito mais forte ainda ao redor de Elvis. Talvez o que eu traga para os amigos e parceiros deste canal possa ser impactante, mas é notícia velha no primeiro mundo. Tudo sobre Elvis já foi dito. Quando eu compro os livros, alguns chegam, outros não. Alguns chegam rápido, até uma semana após o pedido. Outros demoram tanto que eu os dou como perdido. A Morte de Elvis de Charles C. Thompson II e James P. Cole, um trabalho de 10 anos de pesquisa que eu já havia dado como perdido. Esses pedidos que falei que nunca encontram o seu destino, chegou neste mês de agosto, se por 2 dias chegaria na data exata da morte de Elvis. Elvis, que costumava levar seus amigos e namoradas ao necrotério para um choque de realidade, hoje me levou à sala de autópsia do Hospital Batista em Mênfis para que eu pudesse, chocado,
acompanhar em detalhes a sua própria autópsia. Elvis em vida nos vendeu ilusões das mais felizes. Afinal, é para isso que os artistas, seres quase celestiais, existem. Elvis está no topo como artista popular. Alguém que chegou à alma de todos, das crianças a seus avós, do branco, preto, mulato e índio. Cruzou todas as raças e culturas. Elvis é conhecido no mundo inteiro e admirado pelo povo que não entende artistas mais complexos, mas Elvis trouxe beleza e talento do modo que todos podem apreciar, porque Elvis toca direto na sua alma. Lembro de uma besteira incomensurável no passado recente, quando todos ficamos confinados em casa. Pessoas se levantaram para criticar o artista, o esportista, dizendo que devíamos dar valor aos doutores da ciência, que eles, sim, eram profissionais valorosos. Há um ditado que diz: cada macaco no seu galho. Sem dúvida, os doutores em ciência, aqueles que descobrem as curas para doenças, devem ser reverenciados todos os dias, a cada segundo. São pessoas incríveis que devemos todo o nosso respeito e admiração. Agora, que seria de nós, incluindo os cientistas, sem um artista, sem um escritor, sem um artista plástico, sem um esportista, enfim, sem a arte? O que vem a seguir é a realidade quando o artista se vai. Aquele que fez mágica e nos fez sonhar. A realidade brutal da vida humana. Peço encarecidamente aos queridos amigos e amigas estimados que considere seguir adiante neste conteúdo, porque o que vem a seguir pode despertar gatilhos em pessoas muito sensíveis. Se assim o for, eu espero você em outro vídeo menos triste. Dentro da autópsia de Elvis Presley, parte 1. A autópsia de Elvis Presley marcou um evento raro na especialidade de patologia. Convergindo para a suíte do segundo andar, enquanto o cadáver era removido da geladeira, estavam dois tipos distintos de especialistas. Os legistas, como a posição evoluiu a partir do antigo sistema de legistas da Grã-Bretanha medieval, ocupam um cargo público. Frequentemente, eles trabalham em necrotérios de condados sem luvas de borracha ou máscaras cirúrgicas. Seus pacientes estão todos mortos. Examinados por encaminhamento de um tiroteio em um jogo de dados, uma colisão frontal ou talvez um incêndio em um apartamento. A patologia forense ou legal é o negócio sombrio dos legistas e gira em torno do lado oculto da vida. Seu objetivo é atribuir uma causa oficial e a maneira da morte, não apenas para preencher as lacunas em uma certidão de óbito pública, mas também para processar crimes. Em contraste, os patologistas hospitalares são os clínicos. Normalmente, eles acompanham o processo da doença de um paciente vivo e ajudam outros médicos a encontrar um remédio. Se o paciente morre, eles podem realizar uma autópsia para determinar se a morte resultou do rastreamento da doença ou de algo colateral, como insuficiência cardíaca associada ao efizema. Ao contrário dos médicos legistas, patologistas de hospitais não desempenham nenhuma função pública direta. Eles não assinam atestados de óbito. E dada a natureza de seu papel clínico, as mortes que encontram geralmente não são repentinas ou inexplicáveis. Na noite da autópsia de Elvis Presley, Dan Wallach,
questionou a sabedoria de Francisco em concordar em conduzir a autópsia no Hospital Batista. Ele conhecia a propensão de Francisco para tomar decisões precipitadas e depois concretizá-las. Um legista experiente aprende que você faz uma autópsia em seu próprio necrotério e depois joga fora suas amostras, depois de testá-las, disse Warlick. Porque assim ninguém pode questioná-lo. Jerry perdeu o controle, então, e nunca o recuperou. Dan Warlick é o legista investigador-chefe do gabinete do médico legista do estado do Tennessee e esteve presente na cena de morte de Elvis Presley e durante a autópsia em 1977. O Dr. Jerry Francisco foi o legista do condado de Shelby que supervisionou a autópsia de Elvis Presley após sua morte em 1977. Warlick viu Francisco conversando harmoniosamente com alguns dos 9 patologistas do Hospital Batista presentes na sala. Havia também 3 policiais uniformizados de Memphis, bem como 2 seguranças uniformizados do hospital parados logo na entrada. Warlick pegou seu caderno e fotos Polaroid e começou a dar instruções ao seu chefe. Francisco vestia seu jaleco branco, mas não usava luvas cirúrgicas de látex como os outros médicos. A maioria deles também usava uniformes cirúrgicos e aventais de plástico. Warlick imaginou que Francisco não participaria de nenhum trabalho de dissecação. O legista estava fumando um cigarro. Durante a breve conversa, Warlick e Francisco se afastaram dos patologistas do hospital. Warlick começou a expor suas descobertas e então percebeu que Francisco mal parecia interessado no que ele estava lhe dizendo. Warlick continuou mesmo assim. Ele contou a Francisco sobre Elvis sentado no enorme vaso sanitário preto, sobre encontrar as 2 seringas e sobre a maleta médica vazia. Ele resumiu o que havia coletado de Ginger Alden, Joe Esposito, Al Estrada e Necópolis. Warlick disse que não encontrou comprimidos, mas suspeitava que drogas estivessem de alguma forma envolvidas nesta morte. Então, enquanto Warlick tentava explicar a importância das pistas que havia encontrado na cena da morte, o legista o interrompeu. Francisco agradeceu educadamente pelas informações, convidou-o para testemunhar a autópsia e depois se juntou aos outros médicos que pairavam ao redor do famoso cadáver como aves de rapina. Eram cerca de 19 horas, 7 horas da noite. A multidão do lado de fora do hospital estava crescendo, na esperança de ouvir mais sobre Elvis enquanto o sol começava a se pôr neste dia febril. Dentro da sala de autópsia, a cena era positivamente sepulcral. O cadáver de Elvis estava estendido em uma mesa cirúrgica de porcelana a cerca de 1 metro do chão. Ao pé desta mesa havia um tubo de drenagem de aço inoxidável para coletar qualquer sangue ou fluidos corporais que pudessem ser derramados durante o procedimento. Um conjunto de luzes brilhantes, completo com refletores, já estava ligado, iluminando o corpo e o centro da sala. Outra mesa coberta com um grosso painel de cortiça estava localizada perto do principal caixão cirúrgico. A água corria pela superfície desta mesa e entrava em um labirinto de drenos de aço. Durante a autópsia, os órgãos removidos do corpo de Elvis seriam colocados no painel de cortiça para dissecação precisa. Warlick havia se equipado com um jaleco branco e um par de luvas de látex. Se tivesse a chance, ele pretendia participar da autópsia, mesmo que seu chefe não participasse.
Ele estava logo atrás de Francisco. O Dr. E. Eric Muirhead, chefe de patologia do Hospital Batista nos últimos 12 anos, estava ao lado de Francisco. Alto, esguio e de cabelos brancos, Muirhead parecia exatamente o chefe, como seus alunos o chamavam. Ele se formou na Faculdade de Medicina da Universidade Baylor e lecionou na Faculdade de Medicina do Sudoeste em Dallas. Além de sua posição no Hospital Batista, Muirhead também era professor titular no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Tennessee e, mais tarde, atuaria como chefe de departamento. Eric Muirhead, que praticava medicina há 38 anos, era considerado superior a Jerry Francisco, tanto em posição quanto em estatura. Na verdade, Muirhead não queria lidar com essa autópsia, mas ela tinha seu apoio. Periodicamente, seu departamento notificava Francisco sobre um caso suspeito e solicitava que um cadáver fosse transferido para o necrotério do condado para investigação adicional. Consistentemente, Francisco rejeitava tais encaminhamentos, preferindo, em vez disso, aproveitar as descobertas do Hospital Batista. E agora aqui estava o grande caso. E Jerry Francisco foi rápido demais para assumir e remover o corpo. Não havia dúvida na mente de Eric Muirhead de que este era um caso de legista, mas talvez houvesse uma maneira de estabelecer algum tipo de acordo de trabalho conjunto que mantivesse o cadáver onde estava. Por meio de Nicopolos, os funcionários do Hospital Batista informaram Vernon Presley de que havia uma multidão se formando do lado de fora do hospital. Talvez a ação mais sensata fosse evitar transferir o corpo pela Madison Avenue para o necrotério. Vernon Presley aprovou a ideia de realizar a autópsia no Hospital Batista com a participação do legista. O cenário estava montado para o que se tornaria um amargo desacordo sobre como Elvis morreu. Ao lado do frio e reservado Muirhead estava um de seus principais assistentes, o Dr. Harold Sexton, um homem quieto e franzino. Sexton seria responsável pela coleta de amostras e, mais tarde, supervisionaria o trabalho de consultores externos neste caso bizarro. Depois de se formar na Faculdade de Medicina da Universidade do Tennessee e iniciar sua residência como clínico geral, Sexton foi convocado para o Exército em 1967. Ele passou 2 anos no Vietnã como comandante e cirurgião em um hospital da Unidade de Recuperação Médica. Sua unidade lidou com mais do que sua cota de baixas baleadas e feridas pela guerra. Aqueles 2 anos estressantes cobraram seu preço físico e emocional de Harold Sexton. Quando voltou da guerra, concluiu sua residência em cardiologia, mas achou esse ramo da medicina muito desgastante, especialmente porque começou a ter sérios problemas cardíacos ainda jovem. Mudou para a patologia em 1973 e se tornou um protegido de Muirhead. Antes de entrar na sala de autópsia, Sexton passou rapidamente pelo departamento de química e reuniu um estoque de vidraria para lavagem ácida, tubos de vácuo estéreis, seringa e agulhas estéreis para coletar as amostras que julgou apropriadas para teste. Harold Sexton estava usando luvas, avental e macacão cirúrgico. Aparentemente cauteloso com a reputação de Jerry Francisco, Sexton trouxe mais recipientes do que um vendedor de Tupperware. Ele queria ter certeza de que, pelo menos 2 amostras de cada espécime retirada do corpo de Elvis fossem preservadas, uma para o legista
e outra para o hospital. Francisco não saberia desse acordo de amostra dividida até mais tarde, quando muitas das amostras do hospital foram enviadas a especialistas reconhecidos nacionalmente para análise independente. O Dr. George Bell, outro patologista de constituição esguia, ostentando uma barba grisalha, estava perto de Sexton. Bell era um fanático por saúde e estava em ótimas condições. Ele se mantinha em forma subindo e descendo diariamente os 20 lances de escada do hospital. Também preparado para a autópsia estava o Dr. Thomas Chesney, outro patologista com subespecialidade cardíaca. Após esta fase da autópsia, ele passaria 3 meses com o microscópio examinando e analisando lâminas de tecido tiradas naquela noite. Outro patologista, Dr. Noel Florendo, estava ajustando um microscópio eletrônico em uma estação de trabalho em outra parte da sala. Florendo havia nascido nas Filipinas. De pele escura, ombros largos e atarracado, ele parecia mais um armador de futebol americano do que um especialista em microscopia em uma autópsia de celebridade. 2 anos depois, Florendo, sem querer, se tornaria uma importante fonte de informação sobre a autópsia na televisão nacional. Havia outros 4 patologistas do Hospital Batista presentes na sala de autópsias. O brasileiro Raul Lamin, os doutores James Robert, J.A. Pitcock e Roger Haggett. Eles participariam do procedimento conforme suas especialidades fossem necessárias. Por que tantos médicos e por que tantas subespecialidades da patologia, como química e cardiologia, estavam representadas aqui? Porque ele era Elvis, disse Harold Sexton. E acho que isso era óbvio. Todos estavam preocupados, ansiosos, com pressa e assim por diante. Acho que você provavelmente poderia comparar isso à autópsia do presidente John F. Kennedy. E como ele era Elvis Presley, a maioria da equipe foi chamada para ajudar, para que nada fosse esquecido. Além de Wallach, Francisco, 8 médicos do hospital, 2 seguranças do hospital e 3 policiais uniformizados, havia outros 2 na sala de autópsia. Um deles era Nicópolis, que acabara de retornar de Graceland. Ele entregou o formulário de permissão para a autópsia que Vernon Presley havia assinado em lágrimas. O formulário que listava Elvis como solteiro e divorciado, havia sido testemunhado por Nicópolis e pelo chefe de segurança de Elvis, Dick Grobb. Afirmava que, após a autópsia, o corpo de Elvis deveria ser enviado para a funerária Memphis para a preparação do sepultamento. Continua na parte 2.